pesquisa Datafolha colocou o governo Lula em alerta absoluto, mas Reinaldo Azevedo lembra das adversidades do cenário. Vamos entender aqui um pouquinho sobre isso com Pedro Zambarda aqui no Meteoro Brasil. Pedro, então quer dizer que assustou. Assustou, né? 20 pontos de aprovação cair, gente. E não é... A esquerda radical avisou o Lula. Olha para as bases. E, aliás, o Reinaldo Azevedo disse que a esquerda radical avisou, tá? O Reinaldo Azevedo que historicamente já chegou a falar que o comunismo tinha relação com o nazismo. Há muito tempo atrás. Mas nessa encarnação ele falou que tinha que olhar para o povo. Só que assim, Sofia, eu fico sempre com esperança que o Bolsonaro vai ser preso quando o Reinaldo diz que a direita vai se dividir. Porque para mim não tem outra questão que vai dividir mais eles do que o Bolsonaro na cadeia, né? E aí tem esse vídeo aqui que ele gravou sobre o governo tá acuado, queria mostrar um trechinho, depois eu vou pro texto. Dá para mostrar? Tá no Instagram, vamos lá. Bora. Minhas caras, meus caros, a queda na avaliação do presidente Lula na pesquisa Datafolha gerou uma penca de decretos definitivos de alguns analistas e algumas analistas cantando desde já o fim do Lula. Acabou, né? Então, está acabada a reeleição, não terá, nem vai disputar. Uma mais ousada, um tanto doidivanas, dizendo, vamos ver se conclui o mandato. Como se houvesse alguma razão para que não concluísse. Não, é claro, a oposição vai para a rua, vai convocar manifestação. Sofia, você trabalhava com jornalismo quando a Dilma foi deposta? Não, eu comecei a trabalhar com jornalismo em 2017. 2017, já era Temer, então. Eu trabalhava na época da Dilma, eu vou dizer para vocês, a gente só teve certeza que o golpe ia rolar quando a gente foi ver os votos no Congresso. Então, assim, o governo Lula pode ter uma aprovação, inclusive, pior do que ele está tendo agora, tá, gente? Pode chegar em 10. Pode ter uma aprovação de menos. A questão é objetiva. Precisa de votos no Congresso para derrubar. E, assim, o Centrão também não tem razão nenhuma, porque eles estão roubando pra caramba, neste exato momento, para derrubar o governo. Porque toda a transição de governo, eles vão ter que reorganizar as forças todas. Então, o que o Reinaldo tá falando é certo, tá, gente? Tomem cuidado com a galera que sempre fala que o PT vai morrer, e eu tive a notícia que a revista Isto É faliu, que dizia que o PT ia morrer, mas o Lula continua presidente da República, tá? A revista Isto É não vai ter mais exemplar físico, mas o Lula continua presidente, mas vamos lá. São, né, os bolsonaristas em particular, manifestação, diz o Malafaia, não, vai ser em defesa da anistia, não vai ser pelo impeachment. Mas tem a turma do impeachment também, por exemplo, Elon Musk. Hã? O homem forte do presidente dos Estados Unidos falando em impeachment no Brasil. Essa parte foi patética mesmo, né? O Elon Musk, assim, tipo, querendo apitar na política brasileira. Diante do silêncio cúmplice dos seus simpatizantes aqui, digamos que são opositores do presidente Lula, né? Ah, mas por que caiu tanto a avaliação do Lula? Bom, tem desde a farsa do PIX, tem a inflação de alimentos mais alta do que a média, isso é uma coisa que pegou bastante entre os pobres. Mas será que o conjunto da economia justifica uma queda tão importante? Eu acho que não, eu acho que isso ainda precisa ser mais bem estudado, né? E eu não sei se essa queda é definitiva também, isso parece que esses analistas todos sabem, eles veem o futuro, né? Se esquecem de algumas coisas. Por exemplo, ganhar ou perder a eleição também depende com quem se disputa. Eu até falei para o presidente ler o Salmo 22, que ficou famoso aí em 2021 de novo. Momento Reinaldo Católico. Vamos ver só mais um pouco, daí eu vou mudar. Quer dizer, famoso para quem acompanha desde sempre, mas circulou bastante em 2021 em razão do filme Ataque dos Cães, né? Porque ali é um salmo do Davi, em que ele, né, tá fazendo uma espécie de imprecação aos céus, a Deus, né? Sou fiel e tal, mas agora, olha aqui, estou numa situação muito difícil, né? Há uma conspiração contra mim, se juntaram.
E, inclusive, são irônicos comigo, porque perguntam: você não dizia de Deus? Cadê o seu Deus que não vem ajudá-lo? O Lula escreveram um pouco isso para o Lula, porque como houve uma queda na popularidade dele entre os mais pobres, dizendo: aí, você não dizia ser o cara dos mais pobres? Cadê? E agora? Né? No trecho do Salmo, eu não sou mais um ser humano, sou um verme, todos zombam de mim, me desprezam, todos os que me veem caçam de mim, mostrando a língua, balançando a cabeça, eles dizem: você confiou em Deus, o Senhor, então por que ele não o salva? Se ele gosta de você, por que não o ajuda? E isso está sendo dito claramente ao Lula, né? E tem depois o trecho que ele fala do ataque dos cães. Então é esse um momento muito ruim. A pesquisa é ruim, o momento é muito ruim para o presidente. Agora, está liquidado eleitoralmente, não sei o quê, depende muito com quem ele vai disputar, quem será o candidato da oposição. Vamos lá, essa oposição hoje é monopolizada pelo Jair Bolsonaro. Ele resolveu colocar essa oposição em que agenda? A agenda dessa oposição hoje é a anistia, que ainda que viesse a ocorrer, não passaria pelo Supremo. Mas em breve haverá a denúncia pelos crimes comuns. Então ele não será candidato, mas enquanto ele monopoliza a oposição, também esse nome não sai. Lula perdeu 20 pontos entre os que votaram nele, perdeu pontos entre os pobres, mas será que esses pobres, os que votaram nele, fizeram essa avaliação ruim porque querem um candidato de direita que acene com menos benefícios para os trabalhadores? Será que é isso? E aí, Sofia, eu não vou mostrar o vídeo dele até o final, mas olha, ó, tem uma preciosidade aí. Por que que o pessoal diz que o Lula está acabado? Porque eles têm medo que o governo dê uma mudança de rota. Se o governo passa a favorecer a população, ele vai ganhar a eleição de novo. Existe uma chance. É o que o Reinaldo está falando. Eles querem realmente um extremista de direita? Não, eles não querem do jeito que está. Do jeito que está ruim. E não adianta também o governo dizer que a economia está boa. A economia está boa para o grande empresariado. A economia está boa se você pega e olha os marcadores econômicos. A economia não está boa no bolso da população, que é o que mais pesa a inflação dos alimentos, e a inflação dos alimentos está em alta, ponto. Não interessa PIB, não interessa superávit, não interessa nada disso. O que interessa é se está bom para o bolso das pessoas. E para a maioria das pessoas não está. Ah, mas a taxa de desemprego. Gente, o Bolsonaro, ele mudou a maneira com que era feito o cálculo da taxa de desemprego. E a esquerda, muito acertadamente, fez questão de apontar isso quando isso aconteceu. Inclusive dizendo, não tem mais como comparar com o que estava antes. E agora entra o governo Lula e mantém a mesma forma de cálculo que o Bolsonaro usou, todo mundo fica quieto e acha e trata isso como normal. Exato. E a gente tem que pensar mais uma coisinha aí. Ok, taxa de desemprego está mais baixa, mas e como é que tá as condições de trabalho das pessoas? É subemprego, gente. É Precarização subemprego, tá terrível. tá terrível. E assim, nem tô falando, Sofia, pro Lula fazer um 180 graus, entendeu? E mudar totalmente o governo. Mas se você lembra o que aconteceu no último ano do governo Bolsonaro, quando ele liberou as emendas, que eles foram fazer obra dar com pau nos estados, o que impede o Lula de fazer com muito mais competência e manter a presidência por mais 4 anos? Ele pode fazer o mesmo recurso, tá, gente? O Bolsonaro quase ganhou a eleição com isso. Com investimento público. E daí tem mais uma coisa que eu queria falar, que é assim, muita gente ataca as pessoas que são críticas ao governo Lula pela esquerda, sabe? E ficam, gente, se vocês ficarem criticando, o Bolsonaro volta. Agora não é a hora de fazer essas críticas. Não, gente. As pessoas que fazem essas críticas é justamente para tentar evitar
que a extrema-direita volte. São pessoas, e eu me incluo nisso, que acreditam que se o governo continuar seguindo a rota que está seguindo, é que vai perder. E que você ficar calado ou fazer uma comunicação só 100% favorável ao governo, gente, as pessoas não são burras. Desculpa, isso é meio que tratar um pouco a população como burra. Não, é só a gente fazer de conta que está tudo bem, que daí as pessoas vão votar no Lula. Não vão! Vou falar de uma decisão que eu discordei, tá? Mas com o bastidor da Daniela Lima hoje, eu entendi por que ela foi tomada. O vídeo do Nicolas do Pix. Por que o governo recuou? O Haddad não queria que recuassem. Porque era uma medida, inclusive, justa, só que está dentro da agenda da Faria Lima. E o Lula falou, a população não está entendendo, a gente vai recuar. O Lula tem que fazer mais isso, Sofia. Ele tem que entender o que a população está entendendo das medidas. Não adianta ele tomar de cima para baixo, eu estou fazendo o melhor para vocês. O povo não vai entender isso. E aí ele vai responder com pesquisa negativa. A sorte é que o Bolsonaro está na marca do gol. Nesse caso específico, eu tenho minhas dúvidas, porque... Não, mas você entendeu a lógica, entendeu? Eu entendi a lógica. A questão eu entendi a lógica. Dito isso, teve aquela pesquisa do Não devia ter recuado, eu também acho. Teve aquela pesquisa do NetLab que mostrou que depois que ele recuou, aumentou o número de vídeos de fake news usando deepfake. Então, assim, taticamente não se explica. O recuo não... Eu entendo a lógica, assim, tipo, se o povo não está entendendo, ok. Dito isso, o recuar não resolveu o problema, só piorou. Não. O que eles precisam ajustar é justamente isso. Eles precisam ouvir a população e tomar medidas que realmente funcionem. Mas o fato do Lula ter entrado em atrito com o Haddad, eu não sei se isso é negativo, não. Eu acho que é positivo. Eu acho que ele está preocupado realmente em querer ganhar a eleição. E aí a gente vai para o texto do Reinaldo, que ele fala sobre a oposição. Não vou ler o texto inteiro, mas tem um trecho aqui. Futuro. Vamos ver. Eu não tenho bola de cristal que está a revelar o futuro dessa gente ousada. A prudência me pede para lembrar que uma disputa eleitoral e as pesquisas estão sendo vistas como preditoras de 2026 é um jogo que requer adversários. Quais? Dirão ao povo brasileiro o quê? Que mensagem Lula está passando, muito especialmente ao eleitorado mais pobre, que os opositores se encarregarão de contrastar. Por ora, a oposição segue refém de Jair Bolsonaro, está empenhada em convocar uma manifestação pública a favor da anistia, na verdade da própria anistia, certo de que desse modo consegue emparedar o Supremo. Assim galvanizaria as massas com a possibilidade do seu retorno, que não vai acontecer em parceria com Musk e Trump contra os interesses do Brasil. O ex-presidente Note-se voltou a vociferar aí teses conspiratórias sobre a eleição de 22 e se julga empoderado para confrontar as instituições. Confia que Musk e Trump imporão tarifas aos brasileiros com uma das mãos e o ajudarão com outra, hipótese em que conspirariam contra o país com as quatro. As pitonisas já colocam tudo nas suas previsões, inclusive a sabugice dos oposicionistas a Trump, que não deram um pio de protesto contra Trump ao decretarem que Lula está morto. É claro que isso está na esfera da torcida e não dos fatos, mas agirão firmemente para que suas previsões se cumpram. As pesquisas são péssimas para o governo Lula. A reação, no entanto, nas várias frentes de oposição ao governo, parecem desmesuradas e ignoram com solenidade os próprios erros. O que eu estou querendo dizer com esse trecho do Reinaldo, Sofia? O Trump fez uma coisa que o Bolsonaro não conseguiu se precaver aqui. O Bolsonaro tentou resolver isso com 2 ministros no Supremo, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça. O Trump, quando perde a eleição para o Biden, ele já tinha a maioria republicana no Supremo. Então não teve pauta da anistia, ele não foi condenado. O Bolsonaro não tem isso aqui no Brasil. A única bandeira que ele tem é a anistia. E é o Bolsonaro que está ferrando a extrema-direita. Porque eles não conseguem definir candidato. É isso que o Reinaldo está explicando aqui. Eles estão bem bagunçados, é o que a Sofia falou agora há pouco. Ao contrário do que boa parte da esquerda acha, a extrema-direita não está organizada. E isso é uma oportunidade, gente. Se o governo for melhor para atender a população, ele ganha em 26. Ele ganha em 26, sim, senhor. Não é uma ingenuidade dizer que o Lula é super poderoso. Eu estou dizendo que tem uma conjuntura que o governo precisa aproveitar.
que é a prisão do Bolsonaro. Se não aproveitar, eles ganham. Se não aproveitar, eles se reorganizam. Mas era isso, Sophie. Não sei se você quer acrescentar mais coisas. Não, é isso. Eu acho que assim, não dá pra dar bobeira, sabe? Eu às vezes tenho a impressão que o pessoal. Tem gente que já está tratando isso como algo ganho, acreditando que simplesmente o fato de ter a máquina na mão, Não. etc., já vai ser o suficiente. Não vai. Não vai, ou também apostando no Bolsonaro no tempo do Bolsonaro era pior. Ser melhor que Bolsonaro não é o suficiente, gente, para conseguir se manter no poder. A esquerda vai ter que fazer bem melhor do que simplesmente ser menos pior que o Bolsonaro. Até porque, gente, desculpa, se você estiver andando no parque, encontrar um cocô de cachorro, botar uma faixa verde e amarela nele e deixar em cima da mesa do gabinete presidencial, já é um presidente melhor do que o Bolsonaro. Então, O chat tá um pouco mais pessimista, né? Eles falaram, pô, eles são desorganizados, mas as Big Techs são deles. Deixa eu explicar uma coisa, Xandão tirou o Twitter do ar, tá? Ele pode fazer isso mais vezes. E as Big Techs não vão comprar uma briga para tentar definir a eleição no Brasil, tá, gente? A menos que a conjuntura mude muito. Eles estão preocupados com os Estados Unidos, eles estão preocupados com a União Europeia. Lá vai ser pesado o negócio. Lá, se eu fosse arriscar assim, onde é que o Musk vai intervir? União Europeia, a Alemanha, eles querem que a AfD ganhe. E eles vão fazer. Lá o jogo vai ser bem mais pesado que aqui. O Lula não, o Lula falava com Bush. Você acha que o Lula não vai falar com o Trump, gente? Tem essa não. É isso. Mas não tá ganho, não. É o que eu falei com a Sofia. Tem uma chance aí. Vamos ver se o governo age. espero que sim. Vamos lá. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, Sophie. Fica aí, chat. Só que tá vendo ao vivo, não sai daí que logo a gente já tá voltando com mais uma notícia. Ainda não acabou.